Quero fazer um convite para os irmãos essa noite, amém? Posso? Sim? Então tá bom. Quem aqui saiu de férias esse ano? Teve uma oportunidade aí? Deu um passeio com a família, sei lá, foi em Voti ali na praça. Hã? Alguém fez isso? Fez alguma coisa? Não sabe o que é férias? Não? Mas vai descobrir, irmão. Continua vindo que tu vai descobrir. Quando a gente faz algo assim, que sai do nosso cotidiano, que sai um pouco da nossa rotina e a gente vai para algum lugar, enfim, o que é o intuito? Não é a gente aproveitar? Sim? E o aproveitar não é tirar o proveito de tudo aquilo que a gente tem a nossa disponibilidade ou conforme o nosso bolso, né? Naquele lugar, sim ou não? Então, meu convite para você nessa noite é para que você aproveite. Aproveite. Já que você saiu da sua casa, domingo de noite, para vir aqui, aproveite. Amém? Aproveite. Aproveite o louvor, aproveite o momento de oração, aproveite a palavra que você vai receber agora com uma instrução para a sua vida, para melhoria, para crescimento, para salvação, para instrução, para correção, né? Aproveite isso. E por que eu digo isso? Porque por muitas vezes a gente vai fazer coisas e não aproveita. É ou não é? A gente vai, às vezes, numa palestra em algum lugar, enfim, o chefe pediu. Que saco. Né? E não aproveita, mas gasta o tempo fazendo, né? E a gente, às vezes, faz isso. A gente se dispõe a fazer algumas coisas, mas não aproveita o que nós estamos fazendo. Amém? Então, uma dica é, anote o que Deus falar com você. Reveja a sua vida, aquilo que Deus mostrar para você. E aplique aquilo que Deus orientar você a fazer. Amém? Tem um texto que eu li esses dias até, deixa eu ver se eu acho aqui. Não quero perder tempo. Deixa eu ver se eu acho. Eu não marquei, aí quando a gente não marca, né, é mais difícil. Eu vou lembrar agora certo onde é que está. Mas o Senhor fala para o profeta assim, olha só, o que eu te falar, escreve. Escreve nas tábuas. Escreve para que até quando alguém passar correndo, ele possa ver aquilo que ficou escrito. Registrado. Abacuque, isso aí. Obrigado. E eu estava lendo isso essa semana porque Abacuque indignado com a situação do povo, Abacuque indignado com a corrupção do povo, com a desobediência a Deus, e ele disse, Deus, eu vou para a torre de vigia, vou esperar a tua resposta. E aí Deus fala isso para ele. Então anota agora o que eu vou te falar. E escreve para que quem passar correndo possa ver aquilo que foi dito, que foi declarado, que foi falado por Deus. Então uma das coisas sábias que Deus nos instrui é anotar, porque a gente esquece. E quando a gente olha e revisita aquilo, é mais fácil da gente relembrar o que a gente estava passando naquele momento, por que foi que Deus falou aqui naquele momento, né, e qual o resultado disso para a nossa vida, amém? A gente vem falando já nos últimos domingos a respeito de reconstruir os valores do reino de Deus na nossa vida. E por que isso é tão importante falar? Porque a gente vem falando há um bom tempo que quando os fundamentos da nossa vida, quando os alicerces da nossa vida, eles não estão bem situados, fortalecidos, tudo que nós construímos sobre isso, ele com o tempo e com qualquer intempérie que vai dar, a nossa vida acaba ruindo, caindo. E problemas que às vezes parecem até simples de resolver, eles se tornam grandes problemas na nossa vida. É tipo, alguém aqui talvez conhece ou já ouviu falar cartão de crédito. Já? Sim? Já viram falar de cartão de crédito?
Porque é assim, é simples, você vai lá e passa aí, né? E passa aqui, passa ali, passa lá. Aí um dia vem uma carta pelo correio. E aí torce, meu Deus, põe a mão na cabeça e agora, né? Uma coisa que é tão simples, virou um baita de um problema, né? Mas aí tem algo escrito lá embaixo assim, paga o mínimo. Ah, dá para pagar só isso? Dá. Mas depois também o juro vem multiplicado. Vira um grande problema na nossa vida, não é? Eu já vivi isso, posso dizer que eu sei o que é isso, mas me libertei disso em nome de Jesus, amém? Se liberte, irmão. Se liberte, irmã, se liberte do cartão, né? Ele é bom, mas tem que saber usar, amém? Amém. E reconstruir os fundamentos da nossa vida é isso. Mas nós temos que saber quais fundamentos, né? Eles são bons para nós. Porque tem os fundamentos que a gente acredita, que a gente imagina, ou que foi vendido para nós que era um bom fundamento. Que era um bom alicerce. Mas quando você vai ver na prática, aquilo, de fato, ele não dá sustentabilidade. E sustentabilidade é algo que você tem longevidade. É algo que dura por muito tempo. E é fato que a palavra de Deus, ela é eterna. Ela é para toda a vida. E não importa o tempo, o passar do tempo, tudo que está na palavra para o nosso ensino, e para o nosso ensino ele foi escrito. Para que nós possamos, pelas Escrituras, aprender, crescer e viver eternamente com o Senhor. Amém? Então, lá em Neemias, que é o livro que nós temos lido a respeito dessa reconstrução, porque Neemias foi um baita construtor, no sentido de não somente construir muros, construir casas, mas também reconstruir os valores e restaurar o povo como um todo de Jerusalém. Lá em Neemias capítulo 1, verso 2 e 3, vamos ler ali. Ele recebe uma notícia e diz, é Neemias 1, 2 e 3. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão como? Em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas, elas foram queimadas. Isso é consequência do que, pastor? Isso é consequência de desobediência. O povo de Jerusalém, ele foi desobediente com os mandamentos, com aquilo que Deus havia pedido para eles. E por causa disso, então, Deus permitiu, diga, Deus permitiu que o mal viesse sobre eles. E assim às vezes acontece também na nossa vida. Porque às vezes nós fomos desobedientes e Deus permite que o mal venha sobre a nossa vida. Por quê? Porque quando nós não estamos ajustados, Deus não pode Deus não pode nem nos proteger. Por quê? Porque foi nós que escolhemos dar a brecha, dar legalidade, dar abertura para que o inimigo, para que o diabo, ele possa fazer o que quiser na nossa vida. E assim aconteceu também nesse tempo com o povo de Israel. A cidade ela foi destruída, toda a cidade. Os muros, que são a representatividade da segurança, os muros que são aquilo que vão dar o limite entre o povo estar seguro e não, e as portas, que eram os lugares que davam acesso. As portas que eram os lugares que davam a oportunidade de entrar e de sair. As portas também foram destruídas. E com isso a gente começa a ver que cada uma das portas, e são 12 portas, e até aqui já falamos a respeito de 3 portas,
que cada uma delas tem um significado para a nossa vida, tem um significado espiritual, tem uma área da nossa vida que essa porta precisa ser restaurada. Amém? Passamos pela porta das ovelhas, que fala que Jesus é a porta, e a porta das ovelhas fala sobre a restauração do relacionamento com Deus. Jesus, ele foi o último sacrifício. Jesus foi o último cordeiro, a última ovelha que morreu para o perdão dos nossos pecados. Então, a porta das ovelhas significa a restauração, o relacionamento com Deus sendo restituído. A gente sabe que no Antigo Testamento, uma ovelha, ela era morta, e o sangue da ovelha, o sangue significa vida, o sangue da ovelha era para o perdão dos nossos pecados. Jesus foi a ovelha que o sangue dele derramado perdoou todos os pecados, já cometidos e ainda os que serão. Amém? Jesus, ele conquistou isso por cada um de nós. E a gente vê então que por causa disso, então ele nos oportuniza a sermos filhos de Deus. Tá, pastor, mas eu sou filho de Deus, mas eu não sou filho, tem esse negócio? Tem sim. A Bíblia diz que quem crer em Jesus como Senhor e Salvador, arrependendo dos seus pecados, esses são filhos de Deus. Deus criou a todos, amém? Mas os filhos são aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Esses são aceitos pelo Pai. Esses têm o selo da promessa. Esses têm o Espírito de Deus sobre a sua vida. E por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? A segunda porta que nós falamos foi a porta dos peixes, onde falamos ali que ela é um significado muito importante de crescimento, de multiplicação. E essa porta, ela importa nas nossas vidas, porque nós precisamos crescer. Uma vez salvo, a Bíblia diz que quando aceitamos Jesus, então passamos a ser filhos, ele deseja que nós passamos a conhecer o Pai. Ele pede, ele instrui, ele ensina que nós devemos buscar conhecer e continuar conhecendo a Deus. E não tem quem tenha um pai e que não conheça a intimidade com o pai, não é? Que conheça as coisas do pai e que o pai conheça do filho. Então a porta do peixe, ela fala sobre esse reproduzir em nós o caráter de Cristo, onde começa a produzir em nós uma transformação, uma regeneração, uma mudança de mentalidade, uma mudança de preferências, porque a gente começa agora, porque o Espírito de Deus em nós, a produzir algo novo, algo que não tinha antes, que era algo chamado temor, que era algo chamado, em nós, amor a Deus, porque agora habita em nós o Espírito da promessa. Lá em 1 Pedro 2:2, olha que interessante que fala aqui. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, o crescimento ele é necessário. Assim como uma criança, ela nasce, ela naturalmente vai crescer, assim também um novo convertido, assim alguém também que aceita Jesus, ele também precisa crescer. Ele precisa crescer no conhecimento, que é conhecer o Senhor, e crescer na graça, que é algo que nós não merecemos, mas quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu conheço o Senhor, mais graça de Deus sobre a minha vida. Paulo, num determinado momento da sua vida, quando ele se encontrava num dilema, numa dificuldade, ele chama na Bíblia dizendo, um espinho na minha carne. Quem já leu sobre isso? Paulo, ele diz, os outros não, precisa ler mais Bíblia, amém?
Amém? Conhecimento da palavra é importante, irmãos. E ele fala, tem um espinho na carne, reclamando para Deus. Alguém já reclamou coisas para Deus aqui? Amém, eu também. Está tudo certo. E Paulo fala, esse espinho tira de mim, Senhor. E Deus assim, te acalma, porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque tem coisas que se Deus tirar da tua vida, tu abandona o Senhor. Está resolvido, né? Tem coisa que se Deus for lá e remover, não preciso ir no culto agora, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo resolvido. Não, eu já tenho dinheiro, não, eu já tenho família, não, eu já tenho saúde, não, agora tá tudo certo. Deus sabe o que faz, amém? E a terceira porta, falei na semana passada, a porta velha. Olha o que diz Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado, como também escravos. Então, a porta velha fala sobre a nossa velha natureza, sobre as coisas velhas dentro de nós. Aquelas amarguras, aqueles ressentimentos, aquelas coisas que nós deixamos lá dentro e que elas precisam ser tiradas. É que nem aquela garagem, sabe? Aquela cômoda, aquela gaveta, tá cheio de coisa velha. E tu, deixa ali, uma hora eu vou usar. Nunca mais, né? Nunca mais. E vai ficando lá. E vai ficando aquela bicicleta velha, né? Vai ficando aquele caderno velho, vai ficando aquele não sei o quê, e vai ficando. Só que é tudo coisa que vai ocupando espaço. Coisa proveitosa? Não. Mas está lá, ocupando espaço. Enquanto poderia ter algo novo, algo melhor, algo produtivo. Mas está lá ocupando espaço. E às vezes até tem coisas que quando tu olha para lá, te traz uma lembrança ruim. Te traz uma memória ruim. E te faz sentir mal, te faz sentir depressivo, angustiado, que é algo ruim que tu guardou. Mas tu deixou lá, deixou ali. Cuidado com isso. Cuidado, essa porta, ela precisa ser restaurada. Precisa ser restaurada. Precisa tirar essas coisas velhas, para começar a colocar coisas novas. Deus, ele não invade, porque Deus é um ótimo cavalheiro. Agora tu precisa convidar, e ele vai te mostrar, mas isso aqui não funciona. Ou tu tira ou eu não entro. É ou não é assim? É assim, gente. As coisas de Deus são claras, as coisas de Deus são certas. Então, enquanto coisas não saírem ali, que estão lá armazenadas, Deus ele não pode entrar. Amém? E hoje eu quero falar sobre a próxima porta, a quarta porta, que está no livro de Neemias, capítulo 3, verso 13. Essa porta é chamada a Porta do Vale. Quem reparou? Anum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda 1000 côvados da muralha, até a porta do monturo. Amém? Uma coisa muito interessante que a gente vê aqui, Neemias ele era o grande líder nesse tempo. Era um homem que ele teve uma visão, era um homem que ele ouviu os seus irmãos, ele viu a necessidade e ele então se interpôs pela necessidade do povo, pelo desafio que o povo estava vivendo e também para com Deus e pediu, Senhor, o que eu faço? Meus irmãos estão assim, eles estão nesse prejuízo, eles estão vivendo desse jeito. Então Neemias se posicionou
e buscou o Senhor, e foi uma das primeiras coisas que ele fez. Ele orou a Deus, ele jejuou, ele chorou, ele lamentou pela vida dos seus irmãos. E aí então Deus dá uma resposta a Neemias, porque Deus viu que a intenção do coração dele e o motivo pelo qual ele orou era algo bom, era algo certo, e era algo que agradava a Deus. E aqui tem um insight, tem uma chave, né? Ou como você gostar de dizer, muito importante aqui. Que se você quer que a sua oração seja respondida, ore segundo a palavra de Deus. Ore segundo a vontade de Deus. O Senhor falou isso. Se eu não me engano, foi através de Tiago, eu acho, que ele diz: vocês pedem, oram a mim, mas não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem simplesmente para esbanjar para o seu próprio prazer, seu próprio desejo. E esse é um dos grandes motivos porque a igreja, porque as pessoas não têm respostas de suas orações. Não ouvem a Deus, como às vezes a gente fica ouvindo as pessoas dizer assim: Deus falou comigo. Alguém aqui já ficou com isso assim? Como assim Deus falou contigo? Alguém já aconteceu isso com alguém? Já? Eu sei. Eu também. Mas como assim Deus falar contigo? Pois é, Deus fala, gente. Deus fala conosco. Deus responde às nossas orações. A palavra de Deus fala que nós faríamos obras maiores que o próprio Senhor Jesus fez. Tem noção do que é isso? Jesus fez pouca coisa? Não. Jesus ressuscitou morto. Jesus, ele trouxe vida para pessoas que estavam, por exemplo, com aquele homem que estava lá no tanque de Betesda, 38 anos, paraplégico, tentando todo santo dia, esperando todo santo dia, uma oportunidade de conseguir entrar no tanque, quando o tanque se mexia. Porque a Bíblia diz que quando a água do tanque mexia, um anjo do céu descia, e quem entrasse naquele momento era curado. Só que ele era paraplégico. Imagina ele competindo, né, com outras pessoas com uma doença mais simples. Ele não conseguia. Por isso que 38 anos ele tentava e nunca conhecia. Só que esse tanque ficava, sabe aonde? Na entrada da porta das ovelhas. Quem é que entrou ali? Jesus. Jesus entra ali e vê aquele homem. E ali então, ele cura aquele homem, naquele momento. Jesus cura um paraplégico, Jesus ressuscita morto, Jesus cura um cego, Jesus traz vida para as pessoas que estavam mal, doentes, enfermas, tanto de corpo, como também de espírito e como também de alma. E ele diz que eu e você podemos fazer as mesmas coisas. Tem algo que faz muito tempo que eu não digo aqui, eu vou repetir hoje. Olha para o irmão do teu lado agora e diz assim para ele, ó, fala mesmo, tá? Olha e fala, por favor. Diz assim: você tem as chaves que estão prendendo muitas vidas. Você vai abrir? Amém. Você tem essa chave. Jesus disse isso para nós. Ele nos deu, sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus, ele tomou as chaves do inferno e da morte. O que prende as pessoas que não conhecem a Cristo, eu e você temos essa chave. Porque ele deu isso à igreja. Ele deu isso à igreja. Quem é a igreja aqui? Amém? Você tem isso, você tem essa autoridade, você tem esse poder. Se você é filho de Deus, você também tem isso. Mas para isso, nós também precisamos ajustar a nossa vida. Nós precisamos reparar as portas que elas estão com defeito, o ferrolho trancando, dobradiça, aquela que vai fazer... Aquela dobradiça braba, aquela porta emperrada, ou aquela porta que não fecha mais, está sempre aberta.
E essa porta aqui, que é a porta do vale, queridos, fala sobre um vale que era muito lindo, diga muito lindo, e que depois se tornou um vale de morte. Um vale que era maravilhoso. Pense você, tenta imaginar agora um vale. Sempre que eu tento imaginar um vale, eu penso assim, ó, montanhas, aquela grama verdinha linda, um riacho passando. Eu até imagino assim umas macieiras, né? Cada um imagina do jeito que quer, tá bom? O meu jeito é assim, você imagina o que você quiser, tá? Mas pensa, um lugar lindo, um vale lindo. Animais, cavalo, adoro cavalo. Gosto de andar de cavalo. Já caí meu estômago, mas gosto de cavalo. Um vale lindo. Porém, a Bíblia diz... Vamos ler o que a Bíblia diz que aconteceu com esse vale? Olha só lá em Jeremias, capítulo 7, 30 ao 33. Olha só. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Eles puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Eles edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Imom. É esse vale aqui dessa porta, tá? Para fazer o quê? Para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Olha isso, gente. Naquele tempo, e até hoje isso existe, naquele tempo, algumas religiões, para terem os seus benefícios das suas religiões ou dos seus deuses, eles levavam os filhos e filhas para serem queimados ao seu Deus. E aonde eles estavam fazendo isso? Nesse vale. Esse vale se tornou um lugar de lixão, um lugar de descarte de lixo e de pessoas mortas. Lugar que foi levado a pessoas a sacrificarem os próprios filhos aos deuses que eles passaram a adorar e que não era mais o verdadeiro Deus eu sou. Pode passar? Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará mais Tofete, e nem vale do filho de Imom, mas vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e os animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Amém. Olha o que ele está dizendo aqui, ele fala na palavra Tofete. Sabe o que significa a palavra Tofete? Lugar de fogo. Você conhece algum lugar de fogo aí? E que nunca para? Você sabe onde é que é? Se chama inferno. Esse lugar ele era comparado ao inferno. Lugar de fogo que arde e nunca termina. E a palavra Imom, que eu chamo de vale do Imom, significa lamentação. Um vale que era lindo, mas que se tornou um vale de lamentação. Crianças morrendo, um vale que era lindo e maravilhoso, que nós podemos fazer uma alegoria com a nossa vida, e que o Senhor nos chamou para sermos, né, uma vida maravilhosa. O Senhor nos chamou, Deus criou Adão e Eva no Éden, para ter um relacionamento, uma intimidade, deu autoridade, deu respaldo, chamou Adão e disse, Adão, aqui, meu filho, faz o seguinte, eu criei todos esses animais, agora chama eles e dá nome para eles. Adão deu nomes aos animais. Mas ali a gente já vê que ali já rejeitaram o Senhor. E infelizmente acontece até os dias de hoje. Infelizmente até os dias de hoje há pessoas que sacrificam crianças a alguns deuses. E tudo em troca do dinheiro.
do poder. Tudo em troca do dinheiro e do poder. Você sabia que o maior inimigo de Deus é o dinheiro? A Bíblia diz, nós não devemos servir a dois senhores. Ou você vai amar um e odiar o outro, ou amar o outro e odiar um. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon significa a riqueza, o dinheiro, o Deus. E esse é o maior inimigo. Por quê? Porque é o que as pessoas mais amam. A ganância, o desejo do poder pelo poder, do controle, de ter por ter. Isso inverteu os valores, quebrou os fundamentos e as pessoas se perderam no meio do caminho. E quando se perdem, chega um determinado momento em que a vida cobra. Deus cobra. E Deus permite que as coisas aconteçam, que o mal aconteça, para que a pessoa ela caia em si. É que nem a história do filho pródigo. Eu pego tudo que é meu, me dá o que é meu. A vida é minha. Eu faço o que eu quero, me dá o que é meu, pai. Eu tenho direito. E ele foi. Gastou tudo que tinha. Fez o que queria da vida dele. Até que um dia, comendo comida de porcos, ele disse, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Sabe, tem momentos da vida que a gente tem que dizer assim, chega. Tem momentos da sua vida que você tem que dizer assim, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com esse cartão de crédito? De novo veio, não sei porquê. Ele está aí hoje. Está aí, talvez está na bolsa, aí na carteira, cuidado. O que eu estou fazendo? Sabe o que é o problema? A gente não chega a esse ponto. E dizer chega. Sabe? A gente vai tolerando. A gente vai aceitando. A gente vai, amanhã, quem sabe? Não. Amanhã talvez não chega. Amanhã talvez não chega. Hoje é o dia. Não foi ontem, não é amanhã, é hoje. O que você vai fazer hoje pelo seu dia de amanhã? O que você vai fazer hoje pelo resto da sua vida? O que você vai fazer hoje para que as coisas que hoje você não aceita na sua vida, ou diz não aceitar na sua vida, mas não tem feito nada para mudar? O que você vai fazer? Esse povo de Israel sofreu por não botar um ponto final. E por isso que Israel foi totalmente destruído. Não precisa ser assim, amado. E talvez você chegou aqui, talvez assim. Ou não. Que bom que não foi assim. Mas se chegou, eu quero te dar uma boa nova. Tem jeito. Amém? Tem jeito, tem solução. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem crer nele, como diz as Escrituras, não como diz o pastor, como diz as Escrituras, do seu interior irão fluir rios de águas vivas. Amém? Esse vale pode voltar a ser verde. Jeremias 32, 35, olha o que diz. Edificaram os altos a Baal. O que isso quer dizer? Está falando em edificar um altar. Está falando em cultuar um outro Deus chamado Baal. Até hoje, diga até hoje, tem gente cultuando a Baal. Pode falar, não tem problema. Esses últimos shows que você tem visto aí na mídia, com vários instrumentos, simbologias, são altos a Baal, cultuando a Baal. Baal é um demônio da ordem de Satanás, assim como tantos outros, e que vem com um propósito específico para destruir pessoas em áreas específicas, assim como cada um dos deuses que a Bíblia fala. Tem uns bem chumbreguinha, que aí vocês já ouviram os nomes.
Tipo, Zé Pilintra, já ouviram o nome? O da cachaça, né? Pombagira, já ouviram o nome? Dá um giro, né? Misericórdia. Existe no reino de Deus ordem. E o diabo copiou a ordem do reino de Deus, colocando demônios desse tipo para destruir nações, ao ponto de pessoas sacrificarem os próprios filhos. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Imom, para queimarem a seus filhos e suas filhas a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Deus não pede que você sacrifique seus filhos. Deus pede que você sacrifique a sua carne. Deus pede que você sacrifique a tua vontade, o pecado, a tua mente contaminada. Deus pede isso. Que nós venhamos a renovar a nossa maneira de pensar, para que nós não venhamos a oferecer o nosso corpo ao pecado. Deus pede que a gente não se conforme com essa vida que leva à destruição, para que a gente possa, então, viver uma vida que leva à salvação. É isso que Deus quer, que a gente não venha parar no vale de fogo ardente, mas sim num vale lindo, maravilhoso no Senhor, aonde ninguém, diga ninguém, tem mais choro, diga, dor, lágrima, ninguém mais. Mas alegria, paz, felicidade. Acabou, queridos. Diga, acabou. Termine com isso na sua vida. Acabe com isso. Acabe com isso. Se posicione. Não aceite mais viver da maneira que está vivendo. Mas tome um rumo, tome um caminho. Mas como, pastor, está aqui. A receita para você, para mim, para nós, está aqui. A palavra de... Mas você conhece? Você conhece? Não é à toa que Oséias falou, o povo de Deus. Quem é povo de Deus aí? Está sendo destruído porque falta conhecimento. Está sendo destruído porque não conhece o Deus de verdade. Porque não tem intimidade, porque não ouve a voz de Deus, porque não se relaciona com Ele, porque não busca em oração, porque não lê a sua palavra, porque não pratica a sua palavra. O povo de Deus, ele passa a ser destruído, o povo de Deus passa a se perder. A família não é aquilo que gostaria, os filhos não se tornaram aquilo que gostaria. Por quê? Porque o conhecimento da verdade de Deus não está dentro do coração. E querido, você faz o que está no teu coração. Se não tiver dentro do teu coração e só na tua mente, você não faz. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração, não do que a mente. Se não descer o teu coração aos teus sentimentos, e isso se entronizar no teu corpo de maneira total, você não vai viver o Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Se você não deixar que isso se torne parte natural da sua vida, quanto que você fala, quanto que você ouve, quanto que você faz, você não consegue desfrutar do que Deus prometeu, porque não é natural. E Deus só age sobre o natural. Deus age sobre o natural do que Deus já determinou sobre a minha e sobre a sua vida. Meu convite para você hoje é tornar esse vale vivo de novo. É tornar esse vale que estava virado em um vale de morte, um vale de lixo. Pense comigo, quantas coisas será que estão mortas dentro de você, querido? Quantos sonhos morreu? Quantas coisas talvez você já projetou, você planejou, mas alguma coisa foi lá e matou aquele sonho, aqueles planos, aquela ideia. Quanta coisa talvez está morta dentro de você, mas que se há um propósito de Deus pode ser ressuscitado ainda, amém?
se há um propósito, se há vontade de Deus, se há ali algo que Deus está, pode ser restaurado. Mas você precisa dizer, chega, chega, chega. Amém? Eu tenho também que chegar daqui a pouco. Como é que isso acontece? Por que isso acontece, gente? Isso já começou lá desde o Éden. E rapidamente eu quero mostrar algo para você. Olha o que diz Gênesis 3, do 1 ao 6. Como que essa morte, ela entra na nossa vida. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E faz uma pergunta. Faz uma pergunta. E a mulher, então, prontamente respondeu, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Por quê? Nem tocareis, para que vocês não... Para que vocês não... Para a gente não morrer. Então, a serpente disse, é certo que vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E o 6, e aí então, o que aconteceu? Olha o que acontece quando a gente dá ouvido a quem não deve. Olha o que acontece quando a gente permite o diabo vir futricar na nossa vida. Olha o que acontece. Então, a mulher, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido. E ele comeu. Queridos, tudo começa assim. E a gente precisa despertar para algo que o diabo faz muito com as nossas vidas, que é a sedução. O diabo ele vem com coisas que você gosta, que eu gosto. Ele vem com coisas que parecem boas, agradáveis. Ele vem com ideias, ele vem com pensamentos. E aí ele pergunta assim, faz ou não faz sentido? Está fazendo sentido para ti? Tu gostaria disso? Tu não acha certo tal coisa? Olha só, tu concorda com aquilo? Ele vem com questionamentos para colocar, diga, dúvida. Dúvida. Se você está com dúvida, se você tem dúvida de coisas na sua vida, no seu coração, reveja. Pare e reveja. Essa dúvida veio da onde? Essa dúvida começou aonde? Essa dúvida veio por quê? Por quê? Quando começou? Quem gerou essa dúvida no meu coração? Dúvida veio da onde? Amado, não dê espaço para dúvida. Não existe lugar em cima do muro no reino de Deus, amém? Porque o muro é do diabo. Não existe espaço. E quando você permite que uma dúvida entre, você começa a cogitar, você começa a imaginar, você começa a julgar, e logo vem para o coração, e aí você se afasta. Aí você começa a dar mais permissividade para imaginar mais coisas ainda. E aí quando vê, se perdeu. Se perdeu muita coisa, e muita coisa já morreu. E a primeira coisa que acontece é a morte espiritual, que é o que foi dito. A morte espiritual. Morte espiritual significa o quê? Afastamento do homem com Deus. Por que afasta o homem de Deus? O pecado. E a única coisa que pode restaurar isso é Jesus Cristo. Que ele já perdoou todos os pecados, mas o ser humano precisa olhar para dentro de si, reconhecer o que fez
se humilhar e pedir perdão. Amém? E aí tem uma palavrinha para que tudo isso aconteça. Quem quer saber? Só uns. Isso? Os outros fecham os ouvidos. Humildade. Humildade. E como é difícil nos dias de hoje a gente ser humilde. A gente ser humilde. Sabe o que é ser humilde, gente? É ser nobre. Uma pessoa humilde é uma pessoa nobre, que ela entende que ela não é melhor do que ninguém. E que se ela realmente fez algo errado, ela tem a nobreza de dizer, eu errei, me perdoa. Ser humilde é ser uma pessoa honrada, é ser uma pessoa nobre, é ser uma pessoa que realmente sabe o que quer, para onde quer e que pode crescer. Agora, sabe o que a Bíblia diz sobre quem não é humilde? Ela diz que essa pessoa vai cair na ruína, porque não reconhece, não se submete, porque é soberba. E o Senhor quer que nós sejamos humildes. Ele diz que essa humildade deve ser como uma criança. Criança é maravilhoso, não é? Ela vem com o coração limpo, ela vem com uma simplicidade, ela fala, ela é tranquila. É tão bom ver as crianças na simplicidade deles, não é? E Jesus diz assim, sejam como uma criança. Vocês devem ser tranquilos como uma pomba, mas espertos como uma serpente. Olha o que o Senhor diz na sua palavra. Amém, gente? Então, que nós tenhamos esse discernimento para não nos deixarmos levar por essas coisas do maligno. 2 Coríntios 4:4. E por que a gente às vezes cai nesses engodos aí? Olha só. Nos quais o Deus deste século, Deus com letra minúscula, porque está falando do diabo, o quais o Deus deste século cegou o entendimento dos... Quem é incrédulo, gente? É aquele que conhece, mas não pratica. O incrédulo é esse. É aquele que sabe, mas não faz. Esse é o incrédulo. Não é a pessoa que não conhece Deus, não é a pessoa que nunca ouviu falar. Não, ele conhece, mas não faz. Então diz que o diabo, ele cegou o entendimento do incrédulo, para que lhes não resplandeça, então, a luz do Evangelho. E o Evangelho é a salvação da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que o diabo quer? É fazer que você não entenda, que você não perceba. E por isso ele diz que cega. A pessoa vê, a pessoa ouve, mas ela não entende e ela não faz. E ela vive sob um jugo, ela vive sob um peso, ela vive com essas portas queimadas, ela vive sob um vale de morte. Por quê? Porque ela não pratica a palavra de Deus. Ela ouve e ela não faz. Ela não é humilde. Ela não se submete. Porque ela acha que ela pode fazer o que ela quiser. E pode mesmo. Pode mesmo. Tu pode fazer o que quiser, mas também vai colher do que fizer. Não do que Deus prometeu. Não do que Deus preparou. Não do que Deus te criou. Não para que o Senhor te chamou, mas para aquilo que você fizer. Amém? E vou encerrar agora dizendo para você o seguinte. João 14:6.